Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando. E o mundo continua mudando de forma acelerada. Os Estados Unidos, como se dizia antigamente, vai dar um cavalo de pau. Ele vai mudar 180 graus a sua política, principalmente dentro das Forças Armadas ou a partir das Forças Armadas, no que diz respeito ao wokeismo. E os militares, então, podem acabar sendo o marco zero dessa guerra que o Trump e o Elon Musk e outros aí vão encampar contra o movimento woke, que é fundamentalmente um movimento utilizado pela esquerda, né? A escolha do presidente eleito Donald Trump para liderar o Departamento de Defesa, que é esse senhor aqui à direita, o Pete Hegseth, embora ainda não confirmada, prometeu erradicar a ideologia woke das Forças Armadas. Outros republicanos lamentam o mesmo problema há anos, mas pouco fizeram a respeito. No entanto, se Peter for confirmado, o exército dos Estados Unidos pode se tornar o marco zero na guerra da direita contra o movimento woke. O veterano militar e apresentador da Fox News, Hegseth, atacou repetidamente a adoção da cultura woke pela liderança militar, que geralmente se refere à ideologia em torno do transgenerismo, pronomes de gênero e política de identidade racial. Apesar das alegações e tentativas de acabar com sua candidatura, Hegseth se manteve firme. Então vamos ver aí o que vai acontecer. Os Estados Unidos estão realmente tomando uma atitude aí de confronto com muita coisa que vinha se tornando normalidade no mundo, a partir não só dessa eleição de Trump aqui, mas a partir da primeira, né? Mas como eu falei para vocês, dessa vez eles vêm sem qualquer tipo de pudor e eles vão atacar não só a cabeça, né, do adversário deles, mas também a base, né? Então isso aqui é o primeiro movimento que eles vão fazer contra essa política woke. Eu não considero que isso seria um ataque que eles vão fazer às pessoas, mas à ideologia, porque eles entendem que essa ideologia ela foi formulada para servir de base eleitoral, de um poder a ser utilizado pela esquerda, ou seja, os adversários de Trump e de outros associados a ele, né? E essa matéria aqui, ela de uma certa maneira complementa a anterior, porque se os militares estão sendo preparados e reformulados para um confronto, esse confronto tem que se dar com alguém. E esse confronto é com a China, se é que ela vai existir, se é que a Terceira Guerra Mundial realmente vai eclodir. Então Trump está confrontando uma China em ascensão. Será que ele conseguirá administrar as relações Estados Unidos e China sem precipitar a Terceira Guerra Mundial? É a pergunta do Michael Clark. E ele, já antecipo para vocês, tem uma visão de esquerda, liberal, globalista, norte-americana, né? Então ele cita aqui Gaza, Haiti, Irã, Israel, Líbano, Rússia, Síria, Ucrânia e Venezuela. O presidente eleito Trump não enfrentará escassez de desafios de política externa quando assumir o cargo em janeiro. Uma grande bagunça, a maior parte dela causada pelos democratas, que ele vai ter que resolver. Nenhum, no entanto, chega perto da China em escopo, escala ou complexidade. Nenhum outro país tem a capacidade de resistir ao seu previsível antagonismo com o mesmo grau de força e tenacidade, e nenhum desperta mais hostilidade e indignação entre os republicanos do MAGA. Em suma, a China certamente colocará Trump em uma situação difícil na segunda vez. Ele pode escolher fechar acordos com Pequim e correr o risco de ser rotulado de apaziguador pelos falcões da China em seu partido, ou pode punir e cercar ainda mais, né, a China, arriscando então um confronto potencialmente violento e possivelmente até uma escalada nuclear. Essa questão nuclear, pessoal, eu chego a duvidar um pouco que eles vão utilizar esse armamento, porque hoje eles têm armamentos muito poderosos que poderiam causar um grau de destruição muito grande sem contaminar o ambiente, ambos os lados. Então, eu acho que isso aqui seria um último recurso que eles acabariam utilizando. Hoje eles conseguem destruir cidades aí de milhões de pessoas sem contaminar o ambiente com o uso nuclear. Então, por que eles usariam isso aqui num primeiro lugar? Penso que não. Mas tudo é possível, né? Como ele escolher resolver esse dilema certamente será o teste estrangeiro mais importante de seu segundo mandato. E não se engane, a China é realmente considerada the big one por aqueles na comitiva de Trump. Isso é óbvio, né? Todo mundo já sabe disso.
Enquanto eles imaginam muitos desafios internacionais para sua estratégica América em primeiro, somente a China, eles acreditam, representa uma ameaça real ao domínio global contínuo deste país. Sim, fortemente que o Partido Comunista Chinês entrou em uma guerra fria com os Estados Unidos e é explícito em seu objetivo de substituir a ordem mundial liberal liderada pelo Ocidente, que está em vigor desde a Segunda Guerra Mundial. Também concordo. Estamos em uma corrida armamentista global com um adversário que, diferente de qualquer outro na história americana, tem capacidade econômica e militar para realmente nos suplantar e substituir. E não só isso. Tem know-how, tecnologia, chão de fábrica. Então, pela primeira vez, realmente, os Estados Unidos estão enfrentando um adversário de peso que pode fazer uma luta de iguais, né? Por enquanto, ainda se supõe que os Estados Unidos têm a superioridade em alguns aspectos, em outros a China o supera, principalmente em questão de número de pessoas, mas apenas em acontecendo o confronto é que nós saberíamos quem é que sairia aí por cima dessa história. E isso está cada vez mais perto de acontecer, pessoal. E as últimas notícias sobre a guerra na Ucrânia dizem que Putin propõe duelo de alta tecnologia com os Estados Unidos e Kiev e prevê mudanças dramáticas na guerra. Putin está realizando sua coletiva de imprensa anual de fim de ano e telefonema. Enquanto isso, a Coreia do Sul diz que suas agências de espionagem têm informações de que Kim Jong-un está supervisionando o treinamento de novas tropas norte-americanas para a Rússia após sofrer centenas de baixas na região de Kursk. Então, enquanto os Estados Unidos enfrentam a China comercialmente, ele, até agora, enquanto Trump não assume, também tem enfrentado a Rússia através da Ucrânia. E as aproximações do Zelensky com o Trump talvez indiquem aí que talvez Trump possa continuar auxiliando de uma maneira bem mais indireta agora. Vamos ver, as coisas podem estar mudando nesse sentido. Eu só senti aí uma possibilidade disso, porque as aproximações têm sido muito frequentes. E um projeto de lei que responde a avistamentos de drones foi bloqueado no Senado. O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, foi impedido de avançar rapidamente com um projeto de lei que permitiria que as agências policiais locais rastreassem drones aéreos. Por quê? Por que eles foram bloqueados? Por que o Chuck Schumer não pôde avançar com um projeto que poderia permitir à polícia local rastrear de onde vieram os drones? Porque muito provavelmente eles descobririam que esses drones vieram do próprio governo federal ou de algum órgão do governo federal. É o que eu suponho, Então o próprio governo foi lá e disse, barra isso aí porque somos nós aí por trás e isso aí não vai, vai acabar desmascarando algum tipo de missão nossa. Então isso foi feito para garantir que o Congresso não vá agir esse ano sobre os misteriosos avistamentos de drones que deixaram os moradores de Nova Jersey e do leste dos Estados Unidos perplexos. Então há um interesse aí de que isso continue escondido. Veja que Schumer é um democrata de Nova York. Ele, talvez por ignorância a respeito do que estava acontecendo, tentou acelerar um projeto de lei bipartidário no Senado, mas o senador Ron Paul, um republicano de Kentucky, se opôs à sua aprovação. Tem alguma coisa aí que o próprio governo não quer que seja revelado. Agora é interessante que um republicano vem e barra isso aí. Bom, vamos ver aí o que vem pela frente. Tem um mistério muito grande ainda em torno disso. Nada foi esclarecido, e daí começam agora a aparecer um drone preso em um galho à noite, não se sabe se esse drone tem a ver com os demais. Aí apareceu um drone durante o dia, mas também ninguém sabe se tem a ver com os demais. E por enquanto o mistério continua sem explicação nenhuma. E nessa quarta-feira, vocês viram aí o desastre que aconteceu nas bolsas brasileiras, e isso é decorrência de questões que estão acontecendo aqui dentro e lá fora também. No mesmo dia em que as bolsas caíram aqui, ações despencaram nos Estados Unidos, enquanto o Fed vê menos cortes de taxas e mais inflação à frente. Sinceramente, eu não vejo isso aqui como um grande problema, porque eu penso que, dentro daquilo que a gente tem acompanhado, quando as taxas de juros começarem a despencar muito rápido, é porque a coisa saiu de controle.
e eles estão vislumbrando uma recessão. Então, se eles estão falando ainda em segurar as taxas de juros como elas estão, é porque a recessão ainda está longe. Óbvio, porque a atividade econômica gera inflação. Então, num primeiro momento parece algo ruim, mas num segundo momento isso acaba sendo bom. Só que aí, como os juros vão permanecer altos lá, o que acontece? É mais difícil que dólares venham para cá. Então, as bolsas aqui caíram, o dólar aqui subiu, e aí, somado aos desastres políticos e econômicos que têm acontecido dentro do Brasil, foi a tempestade perfeita para derrubar o Brasil também. Então, os principais índices de ações caíram acentuadamente na quarta-feira, depois que o Federal Reserve cortou as taxas de juros em 1/4 ponto, mas as autoridades indicaram que vem menos cortes e uma inflação mais persistente à frente. Eu não vejo isso aqui como tão ruim não, pessoal. O Dow Jones Industrial Average caiu mais de 500 pontos, ou seja, 1,2%. O Nasdaq, 2%. S&P, 1,5%. O Russell 2000 caiu 2,5%. Então, quem tinha os ETFs aí dessas bolsas aí andou perdendo um pouco de dinheiro. As projeções dos funcionários do Fed, que são divulgados em todas as outras reuniões, indicaram então a previsão mediana de apenas 2 cortes no próximo ano. Bom, eu acho que isso aqui tende realmente a acontecer. Nós temos dito aí muito que haveria possibilidade de acontecer um grande crash durante o mandato de Trump, mas eu acho que esse crash ele virá quando o Fed, começar a baixar de forma violenta as taxas de juros. Porque aí a recessão eles vão perceber que já está instalada e eles baixam para tentar remediar, mas aí vem o crash. Então isso me soa um pouco positivo, se vocês querem saber, de que o crash ainda está um pouco longe. Mas é só uma opinião, não estou aqui fazendo indicação de qualquer tipo de investimento, nada. E vamos seguindo analisando isso aí, informando vocês. Por enquanto é isso, esse é o vídeo de hoje. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.